Nesse domingo especial, onde não apenas o Brasil, mas o mundo para reconhecer, nesse fim de semana, isso inclusive é uma das coisas raras, porque bate também, muito próximo do calendário judeu, para celebrar a Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento era uma figura do que Cristo faria. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e chama Cristo de o nosso Cordeiro Pascal, E foi justamente no fim de semana dessa figura de redenção que Nosso Senhor tanto morreu como ressuscitou por nós. É muito difícil, num momento como esse, embora a gente seja diariamente, não apenas semanalmente gratos a Deus, é muito difícil não parar para pensar no impacto que isso tem nas nossas vidas. No entanto, eu quero trazer uma abordagem relacionada com o sacrifício que envolve a morte e a ressurreição de Nosso Senhor, um pouco diferente do usual. O que Deus tem me dirigido a compartilhar com vocês terá como texto base Hebreus, capítulo 13, e nós vamos ler juntos dos versículos 11 até o 13. Eu vou ler na Almeida atualizada. O texto diz o seguinte, Hebreus 13, de 11 a 13. Se você puder, acompanhe comigo, por gentileza. O texto sagrado diz assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Se você puder, repita essa expressão comigo, diga fora da porta. Só mais uma vez, com gosto, vontade, tipo aquela que você fica esperando eu pedir a segunda vez. Então vamos lá, fora da porta. Fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Outras traduções, como a Nova Almeida atualizada diz, saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Outras traduções, em vez de desonra ou vitupério, usa um outro sinônimo, levando a sua vergonha. E eu quero tomar esse texto como não apenas nosso ponto de partida, mas também uma espécie de trilho para nossa meditação, para nossa reflexão. O texto várias vezes enfatiza algo que diz respeito ao lado de fora. No verso 11 nós lemos que o corpo do animal oferecido no dia da expiação, registrado lá em Levítico 26, Levítico 16, daqui a pouco eu leio esse texto, era queimado fora do acampamento. Depois a Bíblia diz, foi por isso que Jesus também sofreu fora da porta, é crucificado lá de fora da cidade. E no verso 13, pela terceira vez, a Bíblia diz, saiamos pois a ele, está falando de Cristo, fora do arraial. Toda a ênfase dada aqui é que Jesus sofreu do lado de fora da porta e que nós devemos sair. E sair a ele não significa que não o encontramos do lado de dentro, mas que temos um compromisso de levar a mensagem daquilo que ele fez do lado de fora, também lá do lado de fora. E o tema da minha mensagem hoje é a igreja fora da porta. Essa expressão, porta afora, já foi muito mais usada na língua portuguesa antigamente do que é usado hoje. No inglês é muito comum usar a expressão outdoor, o lado de fora da porta, para falar de tudo que é externo. Nós acabamos conhecendo e imaginando na nossa mente que outdoor é um cartaz de propaganda, Para aqueles que falam a língua inglesa, tudo que acontece do lado de fora é chamado outdoor. Já o que acontece do lado de dentro é chamado de indoor, Teve uma época aqui no Brasil que a gente tinha a febre do kart indoor, que era dentro de um barracão, porta adentro, ou a expressão porta afora. Essa é a linguagem que está sendo usada e ela precisa chamar a minha e a sua atenção para uma responsabilidade que temos. Se entendemos o sacrifício de Jesus, o que é que ele propôs, precisamos entender qual é não apenas o benefício que eu e você temos no aspecto pessoal de salvação, mas qual é o nosso compromisso, qual é a nossa responsabilidade, que é transbordar esse entendimento e essa experiência para o lado de fora. Eu me lembro aos 15 anos de idade, recém cheio do Espírito Santo, de ter lido um livro que mexeu muito comigo e reprogramou a minha forma de pensar, a minha visão.
Era um livro de um grande evangelista, T.L. Osborne, chamado, o título do livro, Conquistando Almas, lá fora onde os pecadores estão. Né? Por mais óbvio que pareça, a ideia do livro era chamar a nossa atenção para o fato de que muitas vezes nós como igreja estamos esperando que o pecador venha até nós, quando a responsabilidade que Deus nos deu é de que nós saiamos até eles. E exatamente disso que o texto fala. E eu queria dividir essas verdades desses versículos em 3 partes. Na primeira, ênfase de que Jesus sofreu fora da porta. E segundo, o chamado a que a gente participe disso. Saiamos a ele fora do arraial, ou fora do acampamento, se você preferir. E a terceira é quando a Bíblia fala sobre levar a sua vergonha. E com esses 3 tópicos eu quero tentar te ajudar a entender o quadro de uma forma um pouquinho mais completa. Então, a tipologia bíblica apresentada, quando diz que aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, o verso 11, pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado. Isso aqui é uma citação de Levítico 16, versos 27 e 28. Deus estava falando a respeito do dia da expiação. Uma vez ao ano, eles tinham o que hoje é conhecido como o Yom Kippur, o dia do perdão. Era o dia da expiação. E Levítico 16, 27 e 28 diz assim: mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. E aquele que queimar lavará suas roupas, banhará seu corpo em água e depois entrará no arraial. É essa figura que o autor de Hebreus toma. Aliás, todo o livro de Hebreus vai apresentando de forma figurada as verdades da nova aliança, interpretada a partir do que ele chama de parábolas do Antigo Testamento, de alegorias. Nós precisamos entender que na perspectiva bíblica, na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica. Na perspectiva bíblica, tudo converge na pessoa de Jesus. Aliás, Paulo, escrevendo, afirma que Deus faria convergir nele, em Cristo, todas as coisas. O próprio Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele diz, e são elas que testificam a respeito de mim. Eu amo a maneira como a simbologia bíblica é apresentada. Como dissemos anteriormente, Cristo é chamado de o Cordeiro Pascal. Agora, o que nós precisamos entender é que a ênfase aqui não é apenas o sacrifício. A ênfase de Hebreus 13, de 11 a 13, é onde o sacrifício aconteceu, do lado de fora. E essa expressão nos apresenta uma mensagem que diz respeito a entender a importância de não nos fecharmos como igreja apenas em nós mesmos. E não temos apenas os olhos voltados para o lado de dentro, mas também para o lado de fora. De entendermos a importância de que há edificação do lado de dentro, porta dentro, mas de que há uma missão a ser cumprida do lado de fora, porta fora. Aliás, a gente tem dito sempre que a nossa missão, quando falamos em termos de ministério, de exercício, do serviço, da perspectiva bíblica de serviço, ela tem 3 direções. Aqui a gente fala sobre ministrar ao Senhor, tudo aquilo que é o ministério direto a Deus, oração, adoração, ministrar aos santos, tudo aquilo que diz respeito à edificação, fortalecimento e crescimento, mas também ministrar ao mundo. E nós precisamos entender que não se trata de escolher um ou outro, não se trata de dizer esse é mais importante, porque nenhum desses aspectos, eles são concorrentes, nem divergentes, eles são complementares. Mas o foco é sempre que a gente possa transbordar do lado de fora aquilo que temos recebido do lado de dentro. E a Bíblia vai mexendo nesse assunto, eu diria de forma recorrente, porque Deus sabe do perigo da nossa empolgação com a presença, com a glória que nós temos do lado de dentro, a ponto de nos esquecer as necessidades que existem do lado de fora. Algo que me chama a atenção é quando Jesus está ensinando a palavra, e você percebe claramente isso em 2 momentos, não só o Sermão do Monte, mas logo depois momentos onde o Senhor Jesus segue se dedicando ao ensino, que há uma ocasião em que Jesus para, depois de todo o ensino que ele descarregou, e ele vira para os discípulos e diz assim, passemos para o outro lado. E agora eles vão mudar da margem do lago. Era um lago tão grande que era chamado de Mar da Galileia. E quando ele simplesmente interrompe o ensino e leva os discípulos para outra margem, o que é que nós vemos que vai acontecer do lado de lá? Nós temos pessoas
necessitados que precisavam ser atendidos. Nós temos um endemoniado como aquele gadareno precisando ser liberto. E para mim Jesus está falando claramente de dois aspectos que são importantes. Ele diz: vocês precisam de ensino, vocês precisam de instrução, vocês precisam receber o depósito da palavra, vocês têm que estar sentados aos meus pés. Mas é quase como se ele dissesse: nada disso, no entanto, terá importância ou cumprirá plenamente o seu propósito se não entendemos que depois, no final, o propósito é que a gente descarregue isso na vida dos necessitados do lado de fora. Quando você olha para a transfiguração de Jesus, Mateus capítulo 17 é um desses relatos. A Bíblia diz que ele sobe ao monte para orar, leva alguns dos seus discípulos consigo, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, ele se transfigurou diante deles. Eles o veem com roupas resplandecentes. Há uma manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que viram Moisés e Elias, que representa, a lei e os profetas, porque todos os dois, a lei e os profetas, convergiam em Cristo. E eles aparecem falando com Jesus. E Pedro, empolgado, ele simplesmente larga uma e diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Nós ficamos no relento. A gente não precisa nem dessa preocupação. Mas quando ele está falando de vamos fazer tenda, ele diz: vamos morar aqui. Não precisamos mais sair daqui. Vamos permanecer nesse lugar. O lugar onde a glória de Deus se manifesta. A Bíblia diz que vem uma voz daquela nuvem de glória que os envolve. E a voz se dirige a Pedro dizendo: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Gentilmente a voz está dizendo: cala a boca, Pedro, para de falar, ouça ele, é ele que tem algo a dizer. E o que é que Jesus vai dizer para eles? Nós vamos descer do monte. A proposta de Jesus é nada de morar aqui, porque tudo o que estamos experimentando aqui não faz sentido se a gente não for descarregar isso lá embaixo. Então logo eles descem. Há um pai, entre outras pessoas necessitadas, que havia trazido um filho endemoniado que os discípulos não puderam expulsar. E Jesus chega exatamente no timing correto, na hora certa de resolver o problema. O que esses textos estão nos comunicando? Que eu e você não podemos viver uma empolgação gigantesca com aquilo que temos do lado de dentro e esquecer a importância de descarregar isso do lado de fora. Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus está ministrando uma mulher junto ao poço de Jacó, em Sicar, Samaria. E a Bíblia diz que os discípulos chegam e interrompem Jesus. Diz: Senhor, tem que comer. Eles foram à cidade para buscar comida. Eles estão preocupados com outras coisas. Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus está dizendo: enquanto vocês estão dando mais importância a outra coisa, eu entendi algo que é mais importante do que o que vocês acham que é. Vocês estão focados apenas nas próprias necessidades, de forma egoísta. Ele diz: eu estou aqui para tocar e suprir a necessidade de outros. É logo depois dessa lição que Jesus, em João 4,35, diz para os discípulos: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão brancos. Outras traduções dizem maduros para a colheita. Interessante, se você olhar a frase inteira, Jesus vai falar assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Em outras palavras, no natural não tinha campo branco nenhum, porque só estaria desse jeito 4 meses depois. Mas Jesus pega uma figura e diz: esquece agora o natural. Olha além do próprio umbigo. Começa a enxergar a necessidade. Tem gente pronta para ser colhida. A maior parte do tempo, a ênfase bíblica é que eu e você precisamos deixar de olhar apenas para o umbigo, deixar de olhar apenas para o lado de dentro e enxergar a necessidade daqueles que estão do lado de fora. Porque essa dificuldade parece ser um comportamento repetitivo desde o início da história da igreja. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus fala a respeito de qual era o propósito do derramar do Espírito Santo. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para que ser cheio do Espírito Santo? Não é apenas para que a gente o desfrute, mas é porque Ele nos capacita a cumprir o propósito de ser testemunha. Aonde? Do lado de fora. Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes. Eles até testemunham em Jerusalém, mas ninguém arreda o pé de lá. Ninguém vai a lugar nenhum. O avivamento vem com força para Jerusalém. Outras pessoas estão vindo para Jerusalém, mas os discípulos não estão saindo. E eu costumo dizer que tem um contraste entre Atos 1:8 e Atos 8:1. E não é apenas a mudança da ordem de que número dita o capítulo e qual dita o versículo. É o que vai acontecer.
Atos capítulo 8, no verso 1, nos fala a respeito de uma grande perseguição que se levanta contra a igreja. O texto diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aí a Bíblia diz assim, todos. Nós estamos falando de uma igreja de milhares de pessoas. E a Bíblia diz todos, exceto os apóstolos. No primeiro dia em que Pedro prega, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz cerca de 3.000 se converteram. Logo depois a Bíblia vai dizer, elevou-se o número dos discípulos a cerca de 5.000. A essa altura nós já não sabemos quantos milhares, mas Atos capítulo 6 diz que a igreja seguia se multiplicando. Então temos multiplicação em cima dos primeiros números mencionados. E de repente a Bíblia apresenta a ideia de que todos esses milhares e milhares de crentes, exceto os apóstolos, que era um grupo pequeno, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Por que eles foram dispersos? Versículo 4 diz assim, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Foram dispersos porque todo mundo fugiu da perseguição. Basicamente, imagino Deus olhando do céu, dizendo, eu dei a missão, orientei o que era para fazer, enchi vocês do Espírito Santo, capacitei, e vocês não vão por bem. Vou espalhar vocês na marra. Se não vão por bem, vão pelo outro tipo de bem que vocês interpretam como mal. Deus tem um foco e uma missão redentora para toda a humanidade. Ele nos deu a honra e o privilégio de ser parte disso. E Ele está dizendo, eu dou a vocês a direção, estabeleço o trilho, oriento qual a missão, eu capacito vocês. Mas se vocês ainda assim se empolgarem, achando que o avivamento é só para vocês, eu espalho vocês de alguma outra forma. Basicamente o que a gente vê é a mesma empolgação de Pedro no Monte da Transfiguração. Eles estão curtindo o mover de Deus, a glória, aquele ambiente, mas não saíram cumprir a missão. Interessante que entre esses que fugiram da perseguição está Filipe. Filipe chega em Samaria, prega o evangelho, temos um avivamento, mas até então o que Filipe fez foi missão acidental. Não tem nada intencional, não tem nada planejado. Mas no meio desse mover tremendo, de repente a Bíblia diz no verso 26, que um anjo do Senhor aparece para Filipe e diz, vaza, some daqui, deixa o lugar do avivamento. Imagino a missão que está sendo apresentada para ele como algo bem confuso, porque o Senhor disse para ele, vai para aquela estrada, para aquele caminho que está deserto. O que significa que está deserto? Tem ninguém. Larga esse mover todo, esse monte de gente sendo salva, curada, liberta, batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, e vai para o lugar que não tem ninguém. Como nada do que Deus diz é sem propósito, Filipe obedece. E quando ele obedece, chega lá, daqui a pouco tem um viajante passando. A Bíblia fala de um eunuco, um etíope, que era um alto oficial da rainha da Etiópia. E ele está passando, e o Espírito Santo se junta a essa carruagem. E porque Filipe estava ali, obedeceu o comando de Deus, ele levou aquele camarada para Jesus. Um homem. Deus mandou ele abandonar a cidade em avivamento para alcançar um. A tradição cristã diz que esse um foi o responsável por disseminar e espalhar o evangelho em toda a Etiópia. Uma nação inteira foi tocada e alcançada. Nós precisamos entender que muitas vezes na empolgação com aquilo que Deus está fazendo, nós perdemos o foco da missão. E o tempo todo, eu e você estamos sendo chamados a entender que assim como Jesus sofreu fora da porta, nós temos uma missão. Qual é a missão? A segunda parte que eu quero destacar, que é um desdobramento, uma expansão da primeira, é que a Bíblia diz assim, saiamos a Ele fora do acampamento, fora do arraial. O que é o saiamos a Ele? Não significa que Jesus está pendurado na cruz do lado de fora até hoje. Embora numa perspectiva prática, precisamos entender que quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, ele não está falando de algo literal, mas ele obviamente está pegando aquela realidade, algo que aconteceu, que em termos históricos, na cronologia já ficou no passado, e ele trata como ainda está lá. E a Bíblia está dizendo que eu e você temos que sair a Ele. Não é um sair para experimentar os benefícios. É sair para se unir a Ele nessa missão de vamos alcançar os que estão do lado de fora. Porque se permanecemos apenas do lado de dentro, não alcançaremos os que estão do lado de fora. Aliás, o texto diz, saiamos a Ele levando a sua vergonha. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Mas o levar a sua vergonha é participar com Ele daquilo que Ele começou. É levar a cabo a obra que Ele iniciou.
A palavra de Deus diz que, o próprio Jesus diz isso aos seus discípulos, a palavra de Deus registra que eu e você somos luz do mundo. Mas algumas vezes a gente passa a acreditar que a gente é luz da igreja. E a gente quer ficar aceso, escondido do lado de dentro, em vez de estar brilhando do lado de fora. Jesus disse que nós somos o sal da terra. E às vezes a gente imagina que tem que ser o sal da igreja. Mas ele diz não. É para ser, como disse alguém, sal fora do saleiro. Então, muitas vezes eu percebo uma mentalidade errada e deficiente que nós temos de confundir aspectos da santificação com a nossa missão. Eu, por exemplo, sou parte de uma geração que quando as pessoas se convertiam, a primeira coisa que a gente fazia era arrancá-la de todo o relacionamento com os amigos e os familiares que não eram crentes. Porque a gente dizia, você tem que se separar, você tem que ser santo. E a gente dizia, a palavra eclésia, que é a expressão no grego traduzida como igreja, significa os chamados para fora. Então sai do meio dessa turma, se isola. De fato a palavra eclésia é uma combinação, um jogo de palavras que significa chamar para fora. Mas era usada para falar de qualquer assembleia, de qualquer ajuntamento, onde as pessoas recebiam a convocação para sair das suas casas e se reunir para discutir algo em conjunto. Agora isso não significa, na perspectiva bíblica, sob hipótese nenhuma, que a gente se isola, que a gente desconecta-se das pessoas. Aliás, quando você olha na Bíblia, as pessoas que têm mais acesso, normalmente são aqueles recém-convertidos. Porque a maior parte das pessoas do relacionamento deles ainda são pessoas que não se converteram e que não servem a Deus. E muitas vezes nós tiramos essa pessoa para dizer que nós precisamos fortalecê-la, que ela tem que ser edificada, para depois de muito tempo, quando a gente diz agora está maduro, a gente tentar mandá-la de volta para aquele lugar como missionário, depois que ela perdeu toda a conexão com as pessoas. Pastor, a Bíblia não fala de separar? Sim, a Bíblia fala de separar não do convívio com incrédulos. A Bíblia fala a respeito de separar-se do que a Escritura chama de falsos irmãos. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, interessante, que ele está falando aqui do contexto da Páscoa. Ele chama no versículo 7, Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. No 8 ele fala de celebrar a festa. A festa da Páscoa era acompanhada de uma semana, 7 dias de celebração, do que era uma festa complementar, chamada Festa dos Pães Asmos. Todo o fermento era tirado. O fermento é a figura do pecado. Então Paulo diz no verso 8, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Ele está falando que a festa da Páscoa se celebra com uma vida de santificação, honrando Jesus e o sacrifício pelos pecados. Aí ele emenda o raciocínio e diz assim, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Verso 9 de 1 Coríntios 5. Agora no 10 ele explica, refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Verso 11, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento ou idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu nunca orientei vocês a cortar relacionamento com um incrédulo, com um ímpio. Ele está dizendo, eu orientei vocês a cortar relacionamento com aquele que dizendo-se irmão, que alegando conversão nunca mudou de vida. Com aquela pessoa que não se deixa ser influenciada pelo evangelho, mas com um estilo de vida pecaminoso está tentando influenciar vocês, os crentes, com quem se relacionam. A questão que nós precisamos entender, que está sendo abordada aqui, ela tem mais a ver com influência. Em Lucas 7, versos 33 e 34, Jesus é chamado de amigo dos pecadores. Ele nunca esteve distante dos pecadores. Ele foi atacado e criticado por isso. É interessante que vários textos enfatizam essa verdade. Por exemplo, Lucas 5, 30 e 31, diz assim, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Em Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Era gente tão, entre aspas, tão santa, que não tinha conexão nenhuma com aqueles que precisavam de arrependimento. O ponto que nós precisamos entender
é influência. Jesus está no meio dos pecadores, está influenciando eles com o evangelho? Sim, essa conexão tem que ser usada. Alguém se diz irmão, alega ter saído de lá, está no nosso meio, mas vive uma vida de religiosidade, com o coração blindado contra o evangelho, defendendo a prática do pecado, não se permite ser influenciado e pode ser uma má influência. Aí a Bíblia diz, lima esse fora do relacionamento, esse você nem come com ele. Mas enquanto há receptividade por parte de qualquer gente impura, para que você os toque, a Bíblia está dizendo que essas conexões têm que ser usadas. Há pouco tempo compartilhei com vocês aqui uma mensagem titulada Pescando com Redes, e falamos do poder dos relacionamentos na pregação do evangelho. Deus nunca nos mandou nos afastar das pessoas, apenas a gente não deixa que uma proposta e que valores pecaminosos nos toquem, mas nós precisamos levar a mensagem transformadora do evangelho. Quem está entendendo? A visão de serviço e ministério dentro da igreja muitas vezes vem sendo mal entendido e compreendido. Eu sei que a gente tem o ajuntamento dos santos, seja as nossas reuniões públicas, os cultos, ou as reuniões que temos nas casas, que chamamos de células. E obviamente existe um ministério ao Senhor, existe um ministério aos santos, que envolve fortalecimento, edificação. Mas nós precisamos entender que serviço e ministério não é só aquilo que fazemos para Deus e entre nós. Uma das perspectivas bíblicas de ministério é o que fazemos para o lado de fora. Então eu louvo a Deus por esse exército que nós temos, desde voluntários que ajudam em todas as áreas de funcionamento dos nossos cultos e reuniões, áreas, que muitas vezes as pessoas nem param para perceber a importância e o valor que tem. Esse exército de gente nós temos trabalhando naquilo que alguns vão dizer, não, isso aqui é mais espiritual, como louvor e adoração, os líderes de célula, o cuidado que a gente tem com as pessoas por meio aí, não só dos líderes, dos supervisores, coordenadores, como eu disse, é um verdadeiro exército. Mas apesar de tudo isso ser importante, a gente ser muito grato por tudo que faz, nós precisamos entender que isso não define a nossa missão. Isso é apenas uma parte dela. Porque a outra parte diz respeito ao que nós vamos fazer do lado de fora, ao que acontece no dia a dia, não nos cultos. A sua capacidade de poder levar o evangelho a gente que talvez não pisaria aqui se não enxergasse em você o diferencial da luz de Cristo sendo resplandecida. De vez em quando a gente recebe gente já vem convertida, consolidada na fé, com aquela visão de serviço. E uma das primeiras perguntas, eu já respondi isso para muita gente aqui. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Como que eu posso servir? Eu digo, olha, o que eu mais espero de você é que você ganhe almas e ajude a cuidar delas. Porque muitas vezes as pessoas estão pensando só no que pode ser feito lá de dentro. A gente tem isso, mas a gente também tem aquilo que precisa acontecer do lado de fora. E Deus vai levantar pessoas que nunca estarão, por exemplo, no ministério em tempo integral. Mas isso não significa que elas não tenham ministério. Outro dia uma pessoa falou, não, eu não tenho ministério. Eu falei, todo mundo tem ministério. A palavra ministério é serviço. Todo mundo tem que servir. A questão é como é esse serviço. Quando você olha, por exemplo, um José fazendo diferença no Egito, mas lá na corte e não dentro de um templo e dentro de um culto, você vai entender que aquilo é uma missão. Quando você vê um Daniel fazendo diferença dentro da corte, como um funcionário público de alto escalão, você precisa entender que aquilo é parte da missão. O seu trabalho é o seu campo missionário. Aliás, eu gosto quando no livro de Joel Deus está dizendo, suscitai os valentes, proclamem uma guerra santa. Ele está chamando o seu povo. Aí diz assim, façam espadas e lanças das vossas relhas e podadeiras. Deus não está só dizendo que aqueles que não tinham armas iriam improvisar, mas Ele está dizendo suas ferramentas de trabalho serão suas armas no reino. O lugar onde Deus te insere na sociedade é onde você pode fazer diferença. Então a Bíblia vai falar de uma moça que ninguém olharia para aquilo como uma missão. Ela foi raptada de Israel, feita prisioneira de guerra numa das batalhas. E ela acaba virando serva na casa de Naamã, general da Síria. Mas esse homem tem necessidades, esse homem está enfermo, está leproso. E a hora que a bola quicou na frente dela, ela está lá, sendo uma missionária, um instrumento de Deus. Se você tivesse contato com o homem de Deus, está lá em Israel, ele ia te apresentar um Deus que muda a sua vida, que toca as suas necessidades. E naquele lugar, sem nenhuma remuneração, sem nenhum tipo de honra,
em termos sociais, no mais baixo nível que você pudesse imaginar. Essa pessoa está dizendo, cada oportunidade tem que ser explorada. Mas quando uma Esther é levada ao reino, Naamã diz, quem sabe se não foi para um tempo como este que chegastes a ser rainha. A Bíblia está dizendo, qualquer posição que eu e você tenhamos na sociedade, é uma oportunidade de sermos agentes de Deus infiltrados nesses lugares. Quem está entendendo? Terceiro e último lugar. A Bíblia fala não apenas que Jesus sofreu fora da porta, fala não só que temos que sair a Ele fora do acampamento ou do arraial, mas também diz que nós temos que levar a sua vergonha, seu vitupério, sua desonra. O que significa isso? A própria crucificação era uma grande vergonha e desonra, porque quem era crucificado? Os criminosos. Eram pessoas que haviam sido condenadas à morte pelos seus crimes. E quando Jesus é tratado dessa forma, ele obviamente está sendo humilhado, desonrado e envergonhado. É lógico que ele está sofrendo o que eu e você deveríamos sofrer pelos nossos pecados, mas é inegável que o que ele passa envolve esse lugar de vergonha. Se você pensa numa sociedade moderna, onde as pessoas passaram a ter um estilo de vida de usar muito pouca roupa, você não consegue entender a vergonha que era para a época. Alguém ia à cruz tão despido como ia. Então há várias perspectivas para dizer que o que Cristo passou foi uma grande vergonha. Mas acho interessante que o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, está dizendo, nós temos que sair a Ele para levar a sua vergonha, carregar conosco a sua vergonha. Do que a Bíblia está falando? Eu creio que Paulo sabia exatamente o que significava essa declaração de Hebreus, quando lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele faz a seguinte declaração, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas peraí, pastor, é para levar a vergonha ou é para não ter vergonha? A Bíblia não se contradiz. Quando a Bíblia diz que nós temos que sair aí levando a sua vergonha, é como os outros nos tratam. Para eles isso é vergonha, para nós isso é honra. Cristo foi envergonhado na perspectiva dos outros. Quando ele se dispõe a fazer isso por mim e por você, ele está dizendo, isso é uma honra e um privilégio, é parte de uma missão redentora. Quem está entendendo? À medida que entendemos e compreendemos essas verdades, nós precisamos saber que Deus está dizendo que nós temos que levar vergonha, porque muitas vezes é a mentalidade que teremos. Por que tantos crentes não compartilham a sua fé? Gente, eu durante muito tempo, eu fui parte do SSC, para quem não sabe, é o Serviço Secreto Cristão. É aquele crente com uma identidade tão secreta, que às vezes nem ele sabe o que ele é. De tão secreto, é secreto até para ele. Eu morria de vergonha. Por quê? Eu me lembro de uma época onde o Evangelho não tinha a popularidade de hoje. O que às vezes, se por um lado me empolga, por outro me assusta. Porque eu me lembro de quando saía para ir para a igreja. E a gente tinha, a caminhada que para nós adolescentes era da vergonha, não com isso você pensou. Mas era sair de casa ao ponto de ônibus com a família no domingo para ir para a igreja. Eu muitas vezes já sabia que os amigos iam começar a gozação. Eu botava a Bíblia para dentro da calça, cobria com a camisa do lado de fora, para que eles não vissem eu com Bíblia, mas não tinha jeito. Papai saía vestido de crente, com a Bíblia debaixo do braço, desfilando com a família, eles sabiam que era hora de ir para o culto. Aí começava alguns a dizer, Pai de Deus, irmão, Pai do Senhor, ô Bíblia, glória a Deus, aleluia, ora por mim. E era toda aquela provocação. Eu não sabia onde enfiar a cara, eu morria de vergonha. Eu me lembro quando na pré-adolescência, um dia alguém na escola descobriu que eu era crente. Eu fiquei apavorado, tipo assim, acabou meu segredo. Agora vão começar a gozação toda. E eu fiz questão de explicar, não, mas eu não sou da igreja de fulano. Fulano era da igreja assim, daquela do regime talibã. Só a boca, tentando dizer, o nosso é um pouquinho melhor. Não é, tipo assim, não me zoe tanto como vocês zoariam ele. Até que aos 15 anos de idade eu fui cheio do Espírito Santo. E é aqui que tudo muda. É por isso que Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero ninguém lá tentando falar de mim com vergonha. Eu quero gente que dê a cara a tapa, eu quero gente que saia com ousadia, eu quero gente que encare o que vier, qualquer zombação, qualquer escárnio, qualquer provocação e até mesmo perseguição. Porque ele sabia que a gente não seria necessariamente bem recepcionado. Jesus, quando envia os seus discípulos, ele diz, ei, presta atenção. O discípulo não é maior do que o mestre.
Ele disse, se me chamaram de Beelzebu, que era o maioral dos demônios, traduzindo, Jesus está dizendo, se me esculhambaram, vão esculhambar vocês. Em outras palavras, eu e você não temos o direito de ter uma expectativa de que a gente não vai receber provocação, afronta, xingamento, perseguição, zombaria, sermos ignorados. Mas a Bíblia está dizendo que nossa missão é levar a sua vergonha. É isso que eles pensam de nós, é assim que vão nos tratar. Nós vamos enfrentar. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 26, falando de Moisés, a Bíblia diz assim, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Eu acho interessante essa declaração, porque quando você olha para a história de Moisés, não existe a revelação de Cristo, nada disso com clareza. A Bíblia só está dizendo que ele simplesmente se recusou ser chamado, de filho da filha de Faraó. Está no verso 24. O 25 diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aí no verso 26 diz, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Aqui a Bíblia está apresentando uma figura de que o posicionamento dele de dizer, eu abro mão do palácio, da glória, do reconhecimento, para ser um defensor do meu povo, para participar do projeto redentivo de Deus para com o seu povo. É uma figura daquilo que eu e você precisamos carregar. Muitas vezes nós ficamos pensando que vale a pena se proteger, se poupar, não ser exposto. A Bíblia diz, a maior riqueza que ele podia ter não era os tesouros, usufruir dos tesouros do Egito. Era enfrentar a vergonha que ele poderia passar por causa de Cristo. Mas a Bíblia diz assim, porque contemplava a recompensa. Mais do que apenas participar do que Jesus está fazendo, eu e você precisamos entender que a grande honra é a recompensa, seja a salvação dessas pessoas, por quem poderemos ser humilhados, ou o próprio galardão que teremos, além da alma salva delas. Tudo isso é parte de um combo que justifica o que eu e você podemos passar ou enfrentar. Mas o diferencial é quando somos cheios do Espírito. Para encerrar, logo depois da ressurreição de Jesus, ainda naquele glorioso fim de semana onde Deus mudaria para sempre a história de toda a humanidade, João 20, verso 19, diz que os discípulos de Jesus estavam trancados por medo dos judeus. Trancado significa não só porta fechada, janelas fechadas, eles estão trancados. Mas a Bíblia nos mostra como Jesus aparece no meio deles. Aliás, no relato de João, nós temos a conversa de Jesus com Tomé, dizendo aí, você quer tocar, você quer apalpar, eu estou aqui. Mas Marcos 16 nos dá uma perspectiva de por que Jesus apareceu para eles. Marcos 16, versos 9 e 10 diz assim, havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, foi anunciá-lo aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam, lá naquela sala onde eles estão trancados com medo de judeus. Versos 14 a 16, a Bíblia diz assim, finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Ele aparece para dizer, era para vocês ter acreditado e esperado que o que eu falei se cumprisse. Mas ele não está ali apenas para dizer, eu ressuscitei. Ele está ali para destacar o propósito da ressurreição. Então o texto diz que nesse momento, verso 15 e 16, e disse-lhes, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Que ele está dizendo, minha missão para vocês está do lado de fora da porta e não aqui dentro. Eu me lembro de uma igreja onde preguei anos atrás, já ministrei algumas vezes lá, mas me chamou a atenção, quando preguei lá, estava no início da igreja aqui em Curitiba, porque no portão, na hora da saída, tinha uma mensagem que só via quem está do lado de dentro saindo, quem entra não vê. A mensagem dizia assim, você está a uma pequena distância de adentrar o seu campo missionário. Cada vez que o povo ia embora da igreja, tinha um lembrete, o seu campo missionário está aí, está do lado de fora. Há momentos onde Deus pode nos dirigir a abordar estranhos, como Filipe fez, sim.
Mas a maior parte do tempo, a força do evangelismo deveria se concentrar nas pessoas do nosso relacionamento. Familiares, parentes, amigos, vizinhos, né? Companheiros de trabalho, colegas de estudo. Nós temos dia após dia oportunidades, mas para proclamar a palavra, eu e você vamos precisar de ousadia, que é o oposto da vergonha. E essa vem somente do poder do Espírito Santo. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu me lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo e eu dei baixa do SSC, o Serviço Secreto Cristão. Eu fui para a linha de frente. Eu falei, agora todo mundo vai saber que eu sou crente. Eu ia para o trabalho, eu pegava a Bíblia, eu comprei a maior Bíblia, a maior e a mais larga que podia, eu levava comigo. Meu pai dizia, por que você vai levar? Você nem tem tempo de ler no trabalho. Eu dizia, mas vou deixar em cima da mesa para todo mundo saber que eu sou crente. Agora eu quero que ela crie uma oportunidade de conversa. Eu quero é que alguém me provoque. Eu quero é que alguém zombe de mim. Eu quero é que deixe a bola quicando na minha frente. Eu surtei, enlouqueci. Porque essa ousadia não vem de você. Ela é fruto do enchimento do Espírito Santo. Mas os meus discípulos são transformados depois de Pentecostes. E deixam de ser os medrosos, estão trancados. E agora entende que a missão é do lado de fora. Atos capítulo 2 fala de como eles foram cheios do Espírito. 2:3 mostra eles pregando, evangelizando. O 4 mostra que eles são presos por pregar o evangelho. E quando saem da prisão, Atos 4, de 29 a 31, mostra eles orando, porque quando saíram da prisão foram proibidos de pregar o nome de Jesus. E eles se reúnem e oram, e a Bíblia diz que eles oraram assim, Atos 4, 29 a 31, agora Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Enchimento do Espírito na vida do crente tem que ser ato contínuo. Não é uma experiência para você dizer, lá no passado, há tanto tempo, o Senhor disse aos 15 anos, sim, começou. Mas eu descobri com Atos 4, que eu e você temos que dar manutenção nesse enchimento. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 18, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A conjugação dessa palavra, desse verbo, enchei-vos, no original grego, de acordo com os estudiosos, ela está no tempo contínuo. Nós não temos um equivalente na língua portuguesa. O que nós temos chega perto, é parecido, é o gerúndio. Então quando a gente diz fulano está andando, você sabe que aquela atividade está em execução. Quando diz Luciano está pregando, você sabe que ele está fazendo isso naquele momento. Não quer dizer que estava fazendo antes e não tem garantia de que continuará a fazer depois. Mas no grego eles têm um tempo contínuo. Se fosse traduzido ao pé da letra, era mais ou menos o seguinte, encha-se, continue a se encher e não pare nunca de se encher do Espírito Santo. Então dia alguém falou, pastor, por que a gente tem que continuar se enchendo? Eu falei, porque a gente tem vazamento. Se não tivesse vazamento, não tinha necessidade de se encher. Muitas vezes vazamos pela nossa carnalidade. Muitas vezes vazamos descarregando virtude nos outros, como Jesus fez com as pessoas. Mas nós precisamos desse enchimento. E é manter o enchimento ativo que mantém a ousadia de ser a testemunha, de levar sua vergonha do lado de fora funcionando. Mas o que Atos 2, o dia de Pentecostes, tem em comum com Atos 4? Atos 1,14, antes do derramado do Espírito, diz que eles perseveravam unânimes em oração. Atos 4, quando são novamente cheios do Espírito, a Bíblia diz que eles se reúnem mais uma vez unânimes, estão orando, buscando a Deus. O enchimento do Espírito Santo não é uma espécie de download automático e espontâneo. Ele precisa ser causado, ele precisa ser provocado. E aí você precisamos entender a importância de entrar em Deus e nesse lugar da oração. Não apenas orar de uma forma geral por tudo, não apenas orar pelas nossas necessidades, mas orar para que Ele cumpra a sua promessa de nos encher do Espírito, de nos fazer testemunhas. Eles oravam especificamente, permita que a gente anuncie a Tua palavra com toda ousadia. E você precisamos orar pelas pessoas pelas quais temos a responsabilidade de testemunhar. Precisamos orar para que Deus nos dê todas as ferramentas e possamos cumprir a nossa missão com recursos sobrenaturais.
Paulo pede oração aos Efésios, diz: orai por mim, irmãos, para que me seja dada a palavra e que no abrir da minha boca eu faça como convém fazer. Existe muita oração específica, mas é nesse ambiente de rendição ao Senhor que o enchimento do Espírito vem e a ousadia transborda. Deus me deu o privilégio de caminhar perto de muita gente doida, logo no início do desenvolvimento da vida cristã. Eu lembro de uma reunião de oração que nós tínhamos toda semana, e quando estávamos orando, sempre, só naquele dia da semana, o telefone tocava sem parar, a gente atendia, era sempre engano. Um dia que estava no nosso meio desses doidos falou: eu resolvo esse problema. Ele falou assim: Satanás quer atrapalhar a nossa reunião, porque o dono da casa diz que nunca tem engano, só tem no dia e no horário da reunião de oração. Ele diz: deixa comigo, quem atende sou eu. Eu fiquei com medo de que ele fosse ser mal criado. Daqui a pouco o telefone toca, ele atende, ele diz: não é aqui. Não, senhor, não foi engano. A divina providência fez com que seu telefonema caísse aqui, para que você ouvisse a respeito de Jesus. E depois dele pregar para os 3 primeiros enganos, nunca mais o telefone tocou. Eu ficava pensando, existe uma forma diferente de lidar com as situações. Conheci um outro, que havia uma confusão no aeroporto por causa de um voo cancelado, ninguém falava nada, todo mundo reclamando, brigando. Ele subiu em cima do balcão da companhia aérea, começou a gritar: todo mundo quer do voo tal, eu quero explicar para vocês o motivo do cancelamento. Todo mundo chegou, queria uma explicação. Ele diz: qual é a explicação da companhia aérea? Eu não sei. Mas o Deus da divina providência permitiu esse momento para que você escutasse o evangelho. Não vai embora. Comecei a andar perto de uma turma doida, que orava com a turma na rua. E sabe, não adianta você tentar imitar, porque você vai descobrir que alguma coisa dentro de você te trava, menos que você tem o recurso sobrenatural da ousadia. E quando a gente é alimentado por esse poder que provém daquele lugar de oração, tudo muda. Esse domingo especial de Páscoa, lembrando que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. E diz, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem, porque ele morreu por nós, não podem mais viver para si. Uma das nossas grandes respostas de gratidão a ele não é só dizer obrigado, não é apenas cantar em adoração, é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É dizer: eu vou levar a sua vergonha lá fora, eu vou me unir ao Senhor, eu vou ser parte dessa sua missão extraordinária, desse plano redentor de salvar o globo, para que toda criatura possa ouvir o evangelho. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, e por aqueles que nos acompanham à distância, seja a transmissão ao vivo ou posteriormente ao assistirem essa mensagem gravada. É hora que o teu Espírito nos permita, mais do que alinhar a nossa mente com a doutrina bíblica, que coloca a igreja do lado de fora da porta para cumprir sua missão de maneira completa. É hora que o Senhor traga despertamento. É hora que o Senhor fortaleça pelo teu Espírito, o Espírito da verdade, a consciência dessas verdades da tua palavra em nós. É hora que sejamos provocados a esse lugar e ambiente de oração e rendição, onde somos cheios do Espírito, onde recebemos os recursos sobrenaturais, que nos ajudam a entender não apenas que Cristo sofreu fora da porta, mas que nós também temos que sair a Ele fora do acampamento e levar a sua vergonha. Eu oro e clamo em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a um lugar de entendimento e resposta, onde possamos, como nunca antes, viver plenamente o cumprimento dessa missão. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Sim ou não? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 31. O texto sagrado diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos
julgados. O apóstolo Paulo, dentro do contexto da ceia do Senhor, e não é sobre isso que eu vou pregar, ele introduz um elemento que para mim é algo central quando falamos numa perspectiva correta que nós precisamos ter de vida cristã. Antes de explorar a definição do que é esse elemento, eu quero começar destacando que no plano espiritual, nossas práticas normalmente não são consideradas neutras. Muitas vezes, até quando alguém faz a coisa certa, ele pode fazer da forma errada. O certo nem sempre é determinado apenas pelo que se faz, mas muitas vezes pelo como se faz. E a ceia é um ato que ela não é neutro. Ou ela abençoa, ou ela pode trazer juízo e maldição. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 16, o apóstolo Paulo se refere-se ao cálice. No capítulo anterior, ele já estava introduzindo o assunto da ceia. Ele se refere ao cálice chamando de cálice da bênção. Não teria esse adjetivo se nós não fôssemos abençoados quando ceamos. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Ainda que os elementos não se transformem, que nós não creamos na transubstanciação, nós comungamos com o corpo e com o sangue de Jesus no plano espiritual. Como não ser abençoado com isso? Mas o mesmo evento que pode ser bênção, Paulo diz para aquele que não se examina e não participa da forma correta. Ele diz, ele acaba comendo e bebendo juízo para si. Que tipo de juízo ele está mencionando especificamente no texto? Na sequência ele vai dizer, é por isso que há entre vós, versículo 30, há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Nós sabemos que o plano de Deus, olhando de forma genérica as declarações das Escrituras, é que nós possamos ter saúde e cura. E Paulo está mencionando que alguns deles estavam fracos, estavam doentes, e quando ele fala muitos que dormem, ele não está falando de gente que ficava muito tempo na cama. Ele está usando alegoria para pessoas que experimentaram morte prematura. Por que nós vamos classificar com morte prematura? Porque apenas morrer é a realidade de todos nós, não importa o quão abençoada seja a sua vida, é aquilo que vai acontecer com todo mundo. Então ele está falando de pessoas que estavam sendo julgadas. Como sabemos disso? Além dele dizer que come e bebe juízo, ele na sequência diz no verso 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, o fato de muitos estarem fracos, doentes e com morte prematura era parte de um juízo que acontecia, que não seria necessário se eles tivessem se julgado a si mesmo e não cometido o erro que cometeram. Nós precisamos entender que para que eu e você possamos viver a plenitude da bênção de Deus, não basta apenas estar no lugar onde posicionalmente a gente tenha promessas e direitos em Cristo. Nós precisamos andar de forma correta para acessar a plenitude da bênção de Deus sobre nós. E muitas pessoas não estão vivendo o que deveriam na área da saúde, em outras áreas da sua própria vida, vamos incluir condição familiar, financeira, o leque de possibilidades aqui é abrangente, embora Paulo concentrou-se no elemento da saúde. Ultimamente, falando sobre o cuidado do corpo, eu tenho dito que muita gente está fraca, doente, porque não está julgando a forma de viver. Mas normalmente eu uso essa declaração para falar da aplicação do cuidado e não da negligência em relação a leis naturais. Mas a quebra de princípios espirituais também pode sabotar a nossa saúde, trazendo esse tipo de julgamento. E eu e você precisamos entender que nem sempre o pecado é a causa da enfermidade, mas muitas vezes a Bíblia admite a possibilidade de uma coisa estar ligada à outra. Você vai ver pessoas que Jesus curou dizendo, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é que Jesus está dizendo? O que aconteceu foi por causa de pecado. Se pecar mais, vai ter mais problema do que já teve. No livro de Tiago, quando ele fala sobre orar com os enfermos, chamando os presbíteros da igreja para ungir com óleo, ele diz assim, o enfermo será curado. E se houver cometido pecado, serão perdoados. E se houver cometido pecado, não é como, olha, pode ser que alguém de vez em quando pecamos, porque nós sabemos que a probabilidade de tropeço é bem mais frequente. Mas ele está relacionando o pecado com a enfermidade. Ele está dizendo que Deus não ia tirar apenas o sintoma, a consequência, ele ia mexer na causa do problema. Então, equivocado é quando alguns, no estilo dos amigos de Jó, querem fazer a análise inversa. Sempre que tem alguém enfermo, a pessoa quer tentar trazer alguma garantia de que a origem é pecado. Nem sempre. Nós podemos ter quebra de leis naturais, nós podemos ter também quebra de leis espirituais, nós podemos ter situações a mais. Mas a Bíblia também trata dessa possibilidade de que essa quebra de princípios espirituais traga consequências. Muitas vezes é uma porta aberta e outras vezes é juízo acontecendo.
E se isso pode ser prevenido, porque quando ele diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, e a razão dele estar trazendo todo esse ensino é para que as pessoas não tropecem, então nós precisamos entender qual é o cerne da questão. Onde eles estavam errando? O apóstolo Paulo diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo é a chave, é o ponto central aqui. E é esse o assunto da nossa conversa hoje. O tema da minha mensagem hoje é discernindo o corpo de Cristo. Né? Nossas preocupações, eu quero insistir nisso, não deve ser apenas em fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa do jeito certo. E não importa se o assunto é a ceia do Senhor, porque o que eu quero te mostrar é que o que está por trás dessa declaração de Paulo não se limita apenas à maneira de praticar a ceia do Senhor, mas a toda a vida cristã de uma forma geral. O que é discernir o corpo. Então, aqui nós temos um conceito muito específico. Né? Ele está falando sobre discernir o corpo de Cristo. E é uma forma que o apóstolo Paulo usa para fazer uma alusão do quê? Da igreja, que como veremos é chamado nas Escrituras de o corpo de Cristo. Por que Paulo está falando que eles não estavam discernindo o corpo? Nós temos um problema relacional acontecendo. Para que a gente entenda melhor os versos 27 a 31, que a gente leu de 1 Coríntios 11, é importante que a gente volte um pouco o contexto para entender por que Paulo está ensinando o que ele está ensinando. Então, no verso 17 de 1 Coríntios 11, o apóstolo diz assim, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Não quer dizer que Paulo não podia elogiá-los em nada, a epístola está cheia de elogios, mas está dizendo, nesse assunto, não dá para elogiar vocês. Porque vocês não reúnem para melhor, vocês reúnem para pior. Ou seja, além de não estarem sendo edificados, aperfeiçoados, acrescentados, a reunião de vocês só está sabotando vocês em relação ao que poderiam experimentar em Deus. O que está acontecendo? Paulo vai no ponto. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Paulo vai abordar o assunto da ceia, mas está dizendo que o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. A explicação, verso 21, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso, certamente não posso elogiá-los. Aqui o pai está botando ordem na casa e corrigindo os filhos, e ele vai tratar de um ponto que você precisamos compreender, inclusive com uma lente cultural. Hoje a gente fala na ceia do Senhor, a gente pensa na experiência que temos, normalmente, uma vez por mês, o primeiro domingo do mês, né, que é um pedacinho de nada de pão e um cálicezinho que só não é menor porque é quase impossível fazer menor. Porque a gente pensa no elemento prático. Eu lembro quando criança eu ficava frustrado. Eu falava, meu pai, por que tem que ser tão pequeno? Né? E ele citava uma parte do texto de Paulo, quem tem fome come em casa. Né? Mas eu ficava frustrado, quer dizer, a gente espera um mês para um negócio tão pequenininho desse. Né? Mas meu pai dizia, olha, nós fazemos isso em caráter simbólico hoje, com a quantidade de pessoas, não dá para fazer do jeito que eles faziam. E foi meu pai quem abriu os meus olhos para entender o jeito que eles faziam. Quando Judas escreve e ele fala sobre os vossos ágapes, que muitas traduções modernas já foram para a expressão festas de amor, o que eram os ágapes ou as festas de amor? Os crentes se reuniam para comer junto. Não apenas pelo propósito da refeição, mas ao decidir ter a refeição junto, o propósito era ter comunhão. Então vale lembrar que a primeira ceia celebrada por Jesus diante dos seus discípulos, ela na verdade acontece numa outra ceia. Que ceia era essa? A ceia de Páscoa. A ceia de Páscoa, pela determinação da lei de Moisés, ela não tinha só o pão e o vinho. Era uma refeição completa. Tinha proteína, a carne do cordeiro assado estava lá, tinha fibras, saladas, ervas amargas estavam lá. E entre os elementos que se comiam, havia o pão, né, para se comer e o vinho para se beber. Jesus destaca dois elementos de uma refeição que é maior do que aquilo. E ele diz, todas as vezes que vocês consumirem esses dois elementos, não significa que a gente só possa fazer a ceia com esses dois e nada mais presente, vocês vão fazer isso em memória de mim.
Então, culturalmente, quando você olha para a história da igreja, eles faziam refeições juntos. Mas Paulo está dizendo, o que vocês estão fazendo não dá para chamar da ceia do Senhor. Porque vocês não esperam uns pelos outros. Cada um começa a comer antecipadamente sua própria ceia. E Paulo está dizendo, tem gente com fome. Quando ele faz a pergunta no verso 22, será que vocês envergonham os que nada têm? Tinha gente que não tinha comida para levar para essas reuniões. Mas ele não apenas não ficaria sem comer, como teria o privilégio de comer com o restante da família em Cristo. Mas como cada um comia a sua própria, quem não tinha passava fome. E outro estava abusando, a ponto de Paulo falar que beberam tanto vinho que ficaram embriagados, que nunca aconteceria se fosse só o cálicezinho do tamanho do suco de uva que a gente toma. Então, nesse contexto de desordem, que Paulo está falando, vocês não estão discernindo o corpo. Ele está falando do quê? Da igreja. Ele está falando de uma maneira correta de relacionar com as pessoas. Quando ele diz, vocês menosprezam a igreja de Deus, é que essa atitude de falhar com os irmãos é falhar para com o corpo de Cristo, que é a igreja. E ele diz, não discernir o corpo é a chave do problema de vocês. Mas como eu disse, esse assunto não se limita à ceia. Na verdade, nós temos uma premissa que deveria alinhar toda a forma de eu e você vivemos a vida cristã, que é discernir a pessoa de Jesus por trás de tudo. Não só quando temos reuniões na igreja, relacionamentos com os irmãos, mas por trás de tudo, absolutamente tudo que eu e você fazemos. Nós precisamos entender que a tônica do Novo Testamento aponta que o cristão tem que fazer, pensando o tempo todo, o que eu faço é para Jesus. Olha o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, eu vou ler do verso 22 ao 24. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra. Fazer uma pausa. Servo aqui é escravos. Obedeça aos seus senhores é o amo, o dono, o proprietário de vocês. A gente pensa que muitas vezes é um desafio você tentar praticar os princípios que Deus pede para nós dentro do contexto da família. Maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem o seu marido. Como fala, pastor, mas é difícil. Eu digo, numa relação que vocês entraram por que quiserem e por amor. Imagina um escravo que não tinha a menor opção. Ele não trabalhava pelo salário que ia receber, ele não tinha liberdade nenhuma, não era dono de si, servia um outro que era o proprietário dele. Imagina o nível de motivação que o escravo acordava de manhã para trabalhar. Não era bem aquele tipo de coisa, acordei, esse vai ser o melhor dia da minha vida, porque vou fazer tudo que alguém que é meu dono quer que eu faça e eu não tenho vida própria. Eles não tinham nenhuma motivação na perspectiva humana, social, emocional, para ter empolgação naquilo, mas Paulo está dizendo, vamos voltar aqui no verso 22, Colossenses 3. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Sinceridade de coração e temer a Deus é importantíssimo para entender o que nós estamos falando. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Você pode repetir isso comigo? Diga, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Depois ele diz, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Você faz para Ele, é Ele que te recompensa. Ele está dizendo, servos, vocês não podem trabalhar pensando em agradar uma pessoa. Basicamente ele está dizendo que você não vai ter empolgação ou motivação nenhuma para isso. O máximo que você pode fazer é produzir melhor, sob vigilância para evitar punição. Mas ninguém tinha empolgação. Ele diz, mas se você servir, fazendo para Jesus, Ele sim vai te recompensar. Agora, tudo o que fizerem não se limita só aos servos. Embora eu digo, quando esse tipo de orientação vinha aos escravos, nós precisamos entender que era um ambiente de menor motivação. Né? Efésios 6, versos 7 e 8. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre, ou seja, a instrução é para todo mundo. Há uma orientação específica aos servos, aos escravos. Mas ele diz, seja servo ou livre, todo crente tem que fazer para Jesus. Quando eu e você começamos a pensar nessa perspectiva, dá para entender melhor o ponto principal do julgamento das nações em Mateus 25. Jesus, a partir de Mateus 24, começa a falar do fim de todas as coisas. Do seu retorno, dos eventos finais. E em Mateus 25, ele entra no assunto do julgamento das nações. Então, as nações serão trazidas diante dele, ele vai separar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e aí começa o julgamento. Qual é o ponto do julgamento? Jesus vai elogiar o grupo que ele separou da direita, as ovelhas, dizendo, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu estive enfermo ou preso, vocês me visitaram. O próprio Jesus vai dizer que vão perguntar para ele, quando foi mesmo que rolou esse negócio?
Porque você tem que entender que Jesus está falando do tempo do fim. Não é a geração que teve próximo, fisicamente falando, de Jesus. A maioria dessas pessoas, ao longo de gerações, e já 2000 anos se passaram, vão estar pela primeira vez vendo o Senhor Jesus cara a cara. Então a pergunta é, quando foi mesmo que nós fizemos o Senhor? Porque nem nós estamos entendendo o que o Senhor está falando. A explicação de Jesus é, quando, Mateus 25:40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Jesus está dizendo, quer você esteja ciente disso, quer não. Quer tenha te ensinado, explicado, quer não. Tudo que você faz, eu vou considerar como algo que você fez para mim. Fez o bem? Fez para mim. Mas para outro grupo ele vai dizer, mas vocês. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, não me deram de beber. E aí ele vai dizer, quando negligenciaram essas pessoas, me negligenciaram. Tudo que você faz, para o bem ou para o mal, Jesus está dizendo, no final das contas, eu vou tratar como sendo para comigo. Isso precisa trazer no meu e no seu coração o temor. Gente, quase todas as outras áreas de ensino que trazemos, elas estão relacionadas com entender uma premissa básica como essa. Por exemplo, nós gastamos 3 domingos falando dos pecados da língua. E o dia que eu abordei murmuração, falei que segunda-feira é o Dia Internacional da Murmuração. Porque quando acaba o fim de semana e a turma vai voltar a trabalhar, todo mundo volta murmurando. Mas se você acordar amanhã, não importa o frio que esteja, a chuva, né? E lembrar que o que você vai fazer durante o dia deve ser feito para Jesus, caberia aqui a murmuração? Porque se você está murmurando, você está murmurando contra Ele. Pergunto, vamos falar do outro pecado da maledicência. Se a gente entende que o que faz para os outros é para Jesus, quando você está falando mal do irmão em Cristo, você está falando mal de quem? Do próprio Jesus. Gente, se nós não entendemos que isso rege toda a perspectiva de comportamento de vida cristã, nós não vamos muito longe. Então, nós estamos falando de um ponto essencial, discernir a pessoa de Jesus por trás, não apenas de relacionamentos, da possibilidade de servir pessoas, mas por trás de todas as circunstâncias, situações que nós vamos lidar, é uma chave para viver a vida cristã. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você imagina se todo crente decidisse que tudo que ele faz é para Jesus e para a glória de Deus. A gente não ia ter mediocridade no trabalho, a gente ia ter excelência e dedicação em todas as áreas. E o que eu acho curioso é que tem gente que tem dificuldade de entender isso. Até quando nós falamos do ministério. Volta e meia eu tenho pessoas me falando assim, mas cara, precisa dedicar do nível que você está fazendo? Eu falo, para quem que nós estamos fazendo? Se ele é digno do nosso melhor, por que é que nós vamos dar o pior? Porque quer você lembre, quer não, que está fazendo para ele, no dia da prestação de conta ele vai dizer, foi para mim que você fez bem feito ou mal feito. Ou que você não fez. Então assim, isso tem que nortear a nossa vida. Agora, quando a gente fala de discernir o corpo, teologicamente nós precisamos passar aqui por 2 questões. A Bíblia tanto fala do corpo físico de Jesus, como fala do seu corpo místico, espiritual, a igreja, que meu pai redundantemente gostava de chamar do corpo corporativo, que é a união de nós todos. Agora, quando falamos do corpo físico, eu e você precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que Deus, uma das suas qualidades, características e atributos, é que Ele é eterno. Ah, pastor, nós também somos. Nós somos no sentido de não ter fim, mas temos começo. Deus não tem começo nem fim. Agora, se tem algo que tem um começo, é o corpo de Jesus. Porque o Deus pré-existente, num momento da história e da cronologia, decide assumir para si um corpo que Ele não tinha antes. É por isso que o livro de Hebreus, citando o Antigo Testamento, um salmo messiânico diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Jesus não teve início ao nascer, o que teve início foi um corpo. O Deus pré-existente é que o ocuparia. Filipenses 2 explica que eles subsistiam na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo que tinha que se aprender, mas se esvaziou. Ele não se esvazia da identidade, ele não deixou de ser Deus. Mas ele deixa de lado atributos que nós chamamos incomunicáveis, que cabem só a Deus. E ele decide viver nessa terra como homem. A Bíblia diz que ele teve fome, teve sede, teve cansaço, teve sono, estava debaixo de limitações que Deus não tem. Ele não usou o atributo da onipresença, a capacidade de estar presente em todos os lugares. Ele é um lugar de cada vez, limitado e confinado ao seu corpo. Ele não usou o atributo da onisciência. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, em conhecimento, precisou de aprendizado. Tem hora que você vai ver Jesus fazendo perguntas que se estivesse usando onisciência não precisava fazer. Ele não usou onipotência, que é ter todo o poder.
Atos 10:38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não diz porque ele era Deus. Foi ungido e Deus era com ele. Tudo que Jesus fez no seu ministério, cada milagre operado, ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo. E se eu e você não entendemos isso, não vai fazer o menor sentido a fala de Jesus em João 14. Quem crê em mim fará não apenas as obras que eu faço, mas até outras maiores. Se o que ele fez como Deus, jamais poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores. Então, nós precisamos entender, o corpo de Jesus tem um papel central na obra da redenção. Hebreus 10:10 fala do sacrifício do corpo. A gente fala pouco sobre o sangue, mas quase nada sobre o corpo. Mas o corpo de Cristo, além de todo o mistério da redenção, ele serviu um propósito. Qual foi o propósito? Foi por meio dele que Jesus agiu, que o seu ministério aconteceu, que ele pôde funcionar cumprindo o plano e o propósito de Deus nessa terra. Mas quando Jesus morre e depois ressuscita, nós temos um processo chamado na Bíblia de glorificação. O que significa isso? Significa que Jesus, depois da ressurreição, Colossenses 2:9 diz que nele hoje habita corporalmente a plenitude da divindade. Se quando assume um corpo, ele deixa de lado certos atributos da divindade para ver como homem, depois da ressurreição, a plenitude está lá. A diferença é que agora o corpo continua. Ou seja, depois que Jesus foi assunto ao céu, não deixou de ter um corpo físico. Uma das falas de Jesus para Tomé é, um espírito não tem carne e osso como vocês em que eu tenho, pode me tocar e apalpar. E eu e você precisamos entender que, embora ele ainda tenha o corpo foi assunto aos céus. Ou seja, eu e você hoje não temos a oportunidade que outros tiveram de servir esse corpo físico. Mas a mesma lógica se aplica ao corpo espiritual. Que lógica é essa, pastor? Vamos pensar aqui um pouco junto. Desde que Jesus nasceu, esse corpo físico foi cercado de proteção e cuidado, com Deus provendo isso de diversas formas, maneiras e pessoas. Os pais de Jesus, José e Maria, têm um papel essencial em todo o cuidado, né? Nós precisamos entender, Jesus foi amamentado, carregado no colo, precisou ser educado, teve todo tipo de cuidado dentro de uma família, que envolve de cuidados físicos, emocionais, né, e tudo o mais. Mas não foi só isso. Do nascimento de Jesus à sua morte, nós vemos Deus provendo pessoas para oferecer todo tipo de cuidado. Então vamos lá. Por ocasião do nascimento de Jesus, você tem duas cenas de adoração bem distintas. Uma delas é um coral de anjos cantando, falando a respeito da chegada do Senhor, que os pastores do campo fez. Mas o outro são os reis magos que vêm de longe, movidos por Deus, por uma revelação divina, numa outra explicação, para eles terem essa notícia. E eles vêm trazendo o que como oferta de adoração? Ouro, incenso e mirra. O que é que um recém-nascido vai precisar de ouro, incenso e mirra? Quem precisava não era Jesus diretamente. Seus pais precisariam. Pouco tempo depois do nascimento, Deus revela em sonhos a José o plano de Herodes de matar Jesus. E não apenas adverte antes, mas orienta que ele fuja para o Egito. Quem foi que financiou não só a ida ao Egito, mas o tempo de permanência durante anos? Ofertas como essa que chegaram. Desde o nascimento até a morte. Quando Jesus morre, José de Arimateia, um homem que além de rico tinha alta influência, a ponto de acessar Pilatos, o governador, insiste em que Jesus não seja tratado como indigente, pede para retirar o corpo da cruz e sepultá-lo no seu próprio túmulo. Você vê pessoas sendo mobilizadas por Deus, do nascimento à morte de Jesus, para exercer cuidado com aquele corpo. A pergunta é por quê? Porque era por meio desse corpo que Jesus agia. Mas nós temos o corpo místico espiritual, que é a igreja. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, eu vou ler na tradução brasileira. Ela diz assim, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés e, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, está falando de Jesus, a qual é o seu corpo, o complemento daquele que enche tudo em todas as coisas. Estou lendo a tradução brasileira, é uma versão de 1917, né, muito parecida no seu estilo com Almeida corrigido, mas ela teve na sua revisão gramatical da língua portuguesa nomes como o de Rui Barbosa. Uma tradução que ela tem sido mais popularizada recente do que na época. É uma das únicas que usa a expressão que a igreja é o seu complemento. A maioria das outras versões traduziram plenitude. Plenitude é quando algo fica inteiro. E o que a Bíblia está tentando dizer é que Jesus não está inteiro sem o seu corpo. Ele é chamado de o cabeça.
mas ele tem um complemento, uma continuidade. E eu e você precisamos entender a importância disso. Eu vejo as pessoas falando assim, eu não prego igreja, eu prego Jesus. Eu falo, isso é inaceitável, você não pode pregar Jesus sem a igreja. Eu oferecer a cabeça decapitada, separada do corpo. O que eu digo é, nós não pregamos a nossa igreja, porque a igreja é muito maior do que a gente. Mas não dá para não pregar a igreja. É impossível querer viver Jesus isolado do contexto de igreja. E hoje tem muita gente tentando dizer isso. Não, eu estou bem com Deus, me relaciono com Jesus, eu leio a Bíblia, eu oro, só não preciso dos outros. Na verdade, você está descartando tudo que Jesus ensinou. O próprio Jesus disse, eu edificaria a minha igreja, mas você tem um plano melhor do que o dele e conseguiu aceitar ele sem o resto da proposta dele. Então, assim, nós precisamos entender o peso e a importância que a igreja tem. E é apresentado na Bíblia como o seu corpo. Agora, qual a importância da igreja? A mesma do corpo físico de Jesus. Assim como Jesus não teria pregado, não teria ensinado, não teria curado enfermos, não teria expulsado demônios sem o seu corpo. Hoje, ele não continua a obra que ele começou sem o seu corpo, que é a igreja. Quando Jesus está para ser assunto aos céus, o que é que ele fala para o início da sua igreja? O livro de Hebreus diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por Nosso Senhor e depois pelos apóstolos. Os apóstolos continuaram pregando o mesmo evangelho que Jesus estava pregando. A mesma mensagem que nós continuamos pregando até hoje é que Jesus começou. Mas quando ele vai se ausentar, ele está dizendo, eu preciso que vocês continuem. Então hoje, como o evangelho é pregado? Por meio do corpo místico, espiritual, corporativo de Cristo, que é a igreja. Hoje, como ele decidiu que iria continuar curando enfermos, expulsando demônios? Nos dias do seu ministério físico, ele faz isso com o seu corpo físico. Mas depois ele vira para os discípulos e diz, quando vocês forem pregar o evangelho, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. No meu nome vocês vão expulsar demônios. Ele continua fazendo as mesmas coisas por meio de um corpo, que não é físico. Isso me remete ao ponto final da mensagem. Qual a importância do cuidado com o corpo? E para que ele aconteça, precisamos discernir o corpo. É que hoje ele continua agindo por meio do seu corpo. Então Paulo não está apenas falando de discernir uma pessoa, mas discernir o corpo. E nós precisamos relacionar essas duas coisas. Então, feita essa pequena introdução, não estou brincando, nós vamos agora para o nosso último ponto, que é a parte prática, né? O cuidado com o corpo hoje. Nós precisamos entender o paralelo, que assim como houve cuidado com o corpo físico, precisa haver cuidado com o corpo místico e espiritual. E quando a gente fala desse cuidado, eu quero ir direto para duas áreas muito distintas que a Bíblia apresenta na Escritura e que a gente não precisa escolher, eu sou desse time, eu sou daquele. Porque elas não são divergentes, elas não são concorrentes, elas são complementares. Quais são as duas áreas? Em primeiro lugar, a forma como nos relacionamos e interagimos com as pessoas. O cerne do problema abordado por Paulo no nosso texto inicial era relacionamento. Então, quando ele está falando, vocês não estão discernindo o corpo, quando menosprezam os que nada têm, alguns estão com fome, vocês estão comendo só ceia, tudo isso dizia respeito a um problema de interação. Mas olha essa declaração específica e abrangente de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. O que é que Paulo está dizendo? Se você entende que os irmãos são parte do corpo de Cristo, não tem jeito de você pecar contra os irmãos e não está pecando contra Cristo. Então vamos lá para a lógica de 1 Coríntios. Se alguém não discerne o corpo e fala em relação a isso, ele colhe juízo. Nós trabalhamos a premissa inversa também. Se ele discerne e trata corretamente, ele é abençoado. Agora, nós precisamos entender que toda interação com as pessoas, ela deve ser vista dentro dessa perspectiva. Porque eu não posso falar mal do meu irmão. Porque se eu falar mal do meu irmão, eu estou falando mal de Cristo. Porque eu não posso ser injusto contra o meu irmão. Porque se eu fizer isso, estou sendo injusto contra Cristo. Porque eu não posso negligenciar o cuidado, não só espiritual, mas até o físico. Porque se ele tiver fome, sede, eu não der de comer e de beber, é a Cristo que eu estou negligenciando isso. Toda a interação com as pessoas, ela é incluída dentro dessa visão. E nós precisamos entender aqui, gente, a importância do serviço. E fazer isso não por obrigação, mas movido de um profundo amor que é melhor do que sua boa vontade. De vez em quando tem gente que reclama, pastor, o tempo todo vocês ficam falando, tem que evangelizar, tem que cuidar, tem que discipular, é só pressão para trabalho. Eu falo, e você precisa entender que não é pressão. Nós precisamos entender que é orientação. Porque um dia você vai estar diante do tribunal, e se você negligenciou as pessoas, Jesus vai dizer, foi a mim que você negligenciou. Se você quer mesmo esse destino,
que pelo menos lá você não diga, meu pastor nunca pregou e ensinou essas coisas. Ou seja, se eu não puder ajudar você, pelo menos eu me safo no dia do tribunal, dizendo, eu fiz a minha parte várias vezes. Mas nós precisamos ser imbuídos dessa mentalidade. Meu filho, aos 8 anos de idade, quando estava nessa fase de completar, ele viajou comigo por quase 6 meses. Era parte de um discipulado intenso, antes que ele fosse estudar fora. E volta e meia ele dizia, pai, de onde o senhor tira essa gana, essa disposição, essa força de fazer o que você faz? Eu falei, filho, o tempo todo tem uma coisa dentro de mim dizendo, lembre para quem você está fazendo. Porque ele falou assim, o senhor vai a lugares de gente que o senhor nunca viu nem vai ver de novo. De onde o senhor tira tanta motivação para servir quem você não conhece? Eu falei, não, eu estou servindo quem eu conheço. Eu estou fazendo isso para aquele que me chamou, para aquele que me mandou fazer isso. O tempo todo é para Jesus. Então toda a minha disposição nasce de um entendimento. Se é para Jesus, vamos fazer da melhor forma. Quem está entendendo? Porque a negligência com o corpo vai nos prejudicar. Tem gente que pensa assim, não, é que eu não estou nessa ganância de um galardão tão grande, então eu vou meio relaxado. Jeremias 48:10 neles. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Negligenciar o corpo traz juízo, é autossabotagem, gente. Ou se faz o melhor, ou se faz o melhor, não temos outra opção. Isso começa na perspectiva de servir pessoas. Então toda oportunidade de serviço que temos deve ser feita nessa perspectiva. Nós temos que fazer para Jesus. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala de fazer pelas pessoas, tem uma ênfase em toda a Bíblia de também não ignorar o elemento de investimento material e financeiro. Aliás, olha o teor do julgamento das nações de Mateus 25. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, não me deram de beber. Eu estive nu, vocês não me vestiram. Ou seja, não é só o elemento de interação com pessoas, mas também a maneira como disponibilizamos ou não os nossos recursos. Um dia desses, anos atrás, uma pessoa me falou, vocês pregadores não podiam ser mais parecidos com Jesus? Eu falei, a ideia é essa, a gente tenta. Porque Jesus pregava o evangelho sem os outros ter que ficar contribuindo para isso. Eu falei, quem foi que te disse? Que Bíblia você lê? E eu abri para a pessoa um texto que ela ficou me olhando. Ela quis olhar na Bíblia dela para ver se estava lá, porque ela mesmo nunca tinha prestado atenção. Lucas capítulo 8, dos versos 1 a 3, diz o seguinte, vou ler na NVI. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados e proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Algumas traduções dizem serviam com os seus bens. Não apenas Jesus, mas tem uma tropa de outros 12 que caminham com ele de cidade em cidade. O evangelho tem que ser pregado. A maioria de nós não para pensar na logística, gente. Esse povo tinha que comer, tinha que vestir, precisava de hospedagem. Provavelmente, eles tinham uma dinâmica muito mais simplificada em termos de custo do que temos hoje. Nem existia hotel naquela época. Eu, os primeiros anos do meu ministério, não sabia, né, o que era hotel. Era uma época e uma cultura onde as pessoas sempre nos recebiam nas suas casas. Com o tempo, dado o volume, né, de eventos, as cidades maiores, as distâncias, começou a se apelar à privacidade, para a praticidade do investimento no hotel. Hoje talvez a gente tenha despesas financeiras maiores, mas temos recursos que nem a igreja de algumas décadas atrás tinha, né? Não era a realidade de Jesus, mas sempre houve custo. Quando a Bíblia chama Judas de o tesoureiro que carregava a bolsa, é porque havia contribuições. É lógico que o ministério, o corpo físico de Jesus para executar a sua missão sempre precisou de financiamento. E não é diferente hoje. Então, quando a gente fala a respeito disso, tem um texto em particular que eu não consigo deixar de fora dessa equação. Eu gostaria que você abrisse lá comigo, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu quero que a gente leia do verso 3 até o verso 9. Você tem uma tônica quando a gente ensina sobre finança e contribuição. Eu falo muito sobre não apenas fazer a coisa certa, mas fazer do jeito certo. Fazer do jeito certo não é apenas entender motivações corretas, mas princípios. E aqui nós temos um ensino extraordinário. Isso mudou profundamente a minha vida há mais de 2 décadas. O texto diz assim, vou ler do verso 3 ao 9 de Marcos 14. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feio de alabastro com um perfume muito valioso. ênfase aqui por muito valioso. De nardo puro. Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus.
Alguns dos que estavam ali ficaram indignados, ênfase no indignado, e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. A minha tradução murmurava. A NVI diz: a repreendiam severamente. As traduções mais antigas dizem bramavam, porque a palavra no original significa literalmente gritar. Ou seja, uma indignação seguida de grito. Não acho que foi só um comentário qualquer. Mas Jesus disse, verso 6, deixa a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. E arremata: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então vamos tentar entender o cenário. Por que tanta indignação? O povo está reclamando de um desperdício. Qual era o tamanho do desperdício na cabeça, na contabilidade deles? Alguém olha para o perfume e faz uma avaliação de pressa. Usado, já aberto, de segunda mão, dava para vender por mais de 300. Mais de 300 pode ser 315, 330, 350. Mas passou 350, alguém diria quase 400. Mas não vamos nem avaliar o mais, porque a gente não sabe quanto mais. Se você pensar só em 300 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Trabalhavam 6 dias na semana e descansavam o 7º. Salário mensal, 25, 26 denários. 300 denários. Nós estamos falando de um ano inteiro. 12 meses de trabalho. Então imagina o valor desse perfume hoje, calculando o que você ganha por mês, multiplicando pelos 12 meses, e a sua renda de um ano. Gente, nós não estamos falando de algo sem valor. A Bíblia diz que era muito precioso. A mulher não deixou aproveitar nem o frasco de alabastro. Ela quebrou. E o povo está indignado. Por que o povo está indignado? Porque a cabeça deles só está pensando no uso de recurso financeiro para bancar projetos. E projetos nobres são mencionados. Um ano de salário, a gente podia estar dando de comer para os pobres, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. E os projetos não estão errados. Jesus disse no julgamento das nações, eu tive fome e deu de comer. Você está cuidando do pobre. Provérbios 19:16 diz, quem se compadece do pobre empresta a Deus. Não existe nada de errado. Mas Jesus diz, os pobres estão aí o tempo todo. Vocês podem fazer isso o tempo todo. A mim vocês não me têm sempre. Jesus está dizendo, essa mulher viu uma janela única de oportunidade que não podia ser desperdiçada. E aí nós precisamos entender o que Jesus está falando. Porque ele basicamente não está dizendo que as pessoas estavam pensando em projetos, tinham intentos errados. Os projetos eram nobres. Mas Jesus nunca quis que a gente custeasse projeto. O que ele espera é que a gente enxergue ele. E essa mulher enxergou ele. Ele está dizendo, ela fez algo por mim. Uma boa ação para comigo. E Jesus explica algo que precisa ser entendido devidamente na perspectiva teológica. Jesus diz, ela ungiu antecipadamente o meu corpo para a sepultura. O que é ungir antecipadamente? Antes da hora. Do que Jesus está falando? Gente, depois de ter vivido no Egito por mais de 400 anos, os hebreus saíram tendo absorvido práticas culturais que eram dos egípcios. Entre elas, embalsamar seus mortos. O que é embalsamar os seus mortos? Mumificação em níveis distintos. Então, quando alguém morria, eles não apenas envolviam com os panos, aplicavam diversos tipos de óleos e especiarias com a intenção de conservar o corpo. Não apenas porque velório costumava ter mais tempo do que nós temos hoje. Hoje, por lei, 24 horas o caixão tem que estar já fechado e a pessoa sendo sepultada. Salvo exceções e processos distintos, essa é a regra. Ele já trabalhava, porque até juntar todo mundo e ter o processo, isso virou padrão, era cultural. Então, normalmente, quando é que você vai ungir o corpo de alguém? Depois de estar morto. O que é que Jesus está dizendo que ela ungiu antes, enquanto ele está vivo? Aqui nós precisamos entender algo que é mais profundo do que parece. Um dos textos do Antigo Testamento, profecia messiânica, mais citado no Novo, no contexto da ressurreição, é o Salmo 16. Não deixará sua alma na morte, nem permitirá que o seu corpo veja corrupção. O que a Bíblia está dizendo que Jesus não apenas ficaria na morte, além do prazo determinado dos 3 dias, mas que o seu corpo, entre a morte e a ressurreição, não entraria em decomposição. Isso é uma chave importante. Por mais que Jesus tenha sofrido, havia promessas guardando a integridade do seu corpo. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E
As irmãs de Lázaro falaram para Jesus, depois de 4 dias, está cheirando mal, porque a decomposição vai acelerando, mesmo com o processo que eles tinham de evitar que isso acontecesse de forma tão depressa. Agora, Jesus, o corpo dele não entrou em decomposição. E você quer saber, nem conseguiram embalsamá-lo direito. Porque ele morre na virada da sexta para sábado, entra o dia de descanso. Um dos evangelhos diz, era grande aquele dia de sábado. O que aquele dia tem de diferente? Você tem o sábado da semana e você tem o sábado do dia da celebração da Páscoa. O que se destaca é que Jesus, por parte de muitos estudiosos, na verdade morreu na sexta, morreu na quinta. Porque senão a conta de 3 dias não fecha. Nós temos 2. Se ele morreu na sexta até ser sepultado, primeiro crucificado até morrer, foi crucificado, ser sepultado e ressuscitar no domingo de manhã, você não tem nem a conta. Então acredita-se que o sábado da Páscoa caiu na sexta e emendou com o sábado do dia da semana. Então eles tinham um sábado dobrado. Tentaram, fizeram o que puderam, não terminaram. Domingo de manhã as mulheres vão no túmulo não para esperar que ele tenha ressuscitado. A Bíblia diz que elas vão para terminar o processo de embalsamar, que não foi feito. Mas não precisava, porque já estava garantido. Jesus está dizendo que aquela mulher realizou um ato profético. Quando ela derrama aquele perfume caríssimo sobre Jesus, ela estava declarando profeticamente a unção real, o verdadeiro óleo do Espírito envolverá o seu corpo, que o preservará da corrupção. Você não precisará ser embalsamado. Como que essa mulher viu o que viu? Até hoje, para todo mundo que estuda Bíblia e Teologia, você tem que gastar um tempão para tentar conectar os pontos. Discernir é uma capacidade de perceber as coisas que não acontece só de forma natural. Porque os reis magos saíram de um país para o outro, em busca do Messias, que a maioria dos que ouviriam o Messias se revelando não aceitaria, porque eles viram o que as outras pessoas não viram. Porque essa mulher fez o que fez? Porque ela viu o que as outras pessoas não estavam vendo. Quando nós falamos de discernir, nós precisamos entender que isso não é algo que Deus vai forçar. Ele precisa encontrar em mim e você uma certa receptividade, um certo anseio de percepção, para que ele potencialize uma revelação. Mas quando a revelação entra, isso muda radicalmente a vida da gente. Se não discernir, o corpo vai ser julgado. Discernir nos leva a se abençoar de forma distinta. O que Jesus fez para essa mulher, ele não fez nem pela sua mãe, nem pelos seus irmãos, nem pelos 12 apóstolos. Ele não falou assim de mais ninguém. Onde for pregado o evangelho em todo o mundo, em todos os lugares, em cada canto dessa terra, em cada geração, onde o evangelho chegar, Jesus falou que o que essa mulher fez seja contado. Não era apenas para que a gente aprendesse, ele diz para a memória dela, ele imortalizou essa mulher. 1 Samuel 2,30 diz, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Quando eu e você não discernimos o corpo e desprezamos o Senhor, vamos ser desprezados, julgamento. Mas quando discernimos e honramos, seremos honrados. Para honrar no nível que fez, ele se sentiu muito honrado. Onde eu quero chegar com isso? Existe no meu coração, como líder, gratidão a Deus por olhar esses 20 anos de história para a estrutura funcional prática da nossa igreja. Em primeiro lugar, de serviço. Desde os nossos líderes de célula nos ajudando a cuidar das pessoas, para cada área, departamento de trabalho da igreja, frente de ação social, nosso exército de voluntários, gente, dá uma alegria na gente. Tem espaço para melhorar. Na vida de cada um de nós, começando aqui de mim, todo mundo pode melhorar. Mas a gente tem satisfação em ver a disposição do povo servir. Quando falamos de contribuição, que é outra área de cuidado do corpo, existe gratidão no nosso coração. Porque essa casa tem entendido e praticado generosidade, gente. A gente tem vivido dizendo, nós não vamos dar só manutenção a essa estrutura, nós vamos multiplicar e plantar outras igrejas, nós vamos abençoar outras estruturas, nós vamos investir em missões no avanço do evangelho, mas também vamos atender o necessitado. E a gente tem podido fazer isso tudo. A intenção da minha mensagem é tentar produzir em vocês uma ação que não esteja acontecendo. Mas é ajudar vocês a fazer o que vocês já têm feito, da forma correta. Entender que seja trabalhando ou investindo, nós temos que discernir o corpo de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Porque se nós fizermos isso da forma correta, tudo vai mudar. Esse texto ganhou um significado especial para mim há mais de 20 anos atrás. O dia que eu estava lendo, estudando, estava na época começando a entender as verdades que iriam se tornar um livro que eu escrevi chamado Uma Questão de Honra. Esse assunto que eu estou falando aqui, na verdade, é o desfecho,
o capítulo final de todo o livro. E quando eu estava nesse processo, eu lembro que meditando na oferta dessa mulher, eu fiquei pensando, quando Deus me fez entender o que ela fez, por quê, como foi honrada, como ela viu Jesus em uma oportunidade não só de investir em projetos. Gente, quando as pessoas só olham projetos, elas vão se empolgar com algumas coisas, com outras não. Dezembro de 2005, primeiro verão da história da nossa igreja. A gente reunia lá no barracão da Água Verde, não tinha nem forro. Era só aquela chapa de zinco, né, em cima da cabeça da gente. O culto era às 6 da tarde, mas na época o horário de verão antecipava 1 hora. Ou seja, era como se fosse 5 da tarde. Depois daquela tarde fechada, quando a gente entrava naquele prédio, irmão, só a graça. E dava raiva quando alguém dizia, Curitiba não tem calor. Dizia, a gente tem pelo menos 3 meses. E vá no nosso culto para você ver se não vai passar calor. Era insano. Quem estava no início lembra disso. Nós começamos a igreja em julho, mas dezembro era o nosso primeiro calor. Aí um dia, no meio daquele calor, eu fiz um desafio. Eu falei, gente, nós vamos precisar climatizar a igreja. E nunca foi tão fácil levantar uma oferta. Mas o povo já foi levantando na hora. Vamos resolver aqui agora. Eu falei, gente, depois. Mas no final do culto tinha uma fila de gente mesmo assim, dizendo, não, pastor, conta comigo, quanto é que vai ser, pô, ar-condicionado. Nós conseguimos mobilizar isso rápido. Alguns meses depois, a gente, um dos missionários que a igreja apoia, veio falar do trabalho, não só para pedir oração, compaixão, mas ajuda, investimento. Eu estou olhando a cara do povo, a maioria quer que eu tenha a ver com isso. Porque quando a gente pensa em projetos, é interessante, nós vamos. Agora, gente, o reino de Deus precisa de ar-condicionado? Não, quem precisa é a gente. Eu não estou falando contra. Deus seja louvado que inventaram o ar-condicionado. E para nós aqui em Curitiba, quando você bota ele para funcionar como aquecedor, melhor ainda. Agora isso é só para melhorar o nosso clube, gente. Não é para a glória de Jesus. E a gente vai e faz com empolgação. Mas na hora do evangelho de Jesus ser anunciado, a gente não tem empolgação. Nós não estamos discernindo o corpo de Cristo por trás do que fazemos. Então quando a gente vai avaliando essas coisas, o que nós podemos melhorar não é apenas o investimento. É entender por quê. E para quem fazemos o que fazemos. Quem está acompanhando? Quando eu estava ali pensando comigo mesmo, esses discípulos são um bando de cabeção, de ficar atacando essa mulher, porque o grupo que estava em volta, gente, a maioria deles estão reclamando, eram pessoas que andavam ali com o Senhor Jesus. E eu estou criticando eles no meu coração, e o Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Fiz de mim as palavras de Pedro, de modo nenhum, Senhor. Eu não sei de onde a gente tira a ideia de que dá para discutir com Deus, Ele sabe tudo. Já é usado o marido discutir com a mulher. Que nem sempre está certa, mas na maioria das vezes está. Já é usado ele discutir com ela. Agora com Deus, que sempre está certo. Aliás, alguns maridos oraram a Deus por anos pedindo à esposa e Senhor, me dê a mulher certa. E hoje, quando ela está sempre certa, você não pode reclamar, que foi o que você orou. Mas voltando aqui, eu na hora começo a me defender, porque é a natureza do ser humano, né, se defender. O Senhor falou, você julga os discípulos que entende hoje toda a explicação. Se tivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu estou insistindo, não, Senhor. E Deus me deu uma experiência única, que marcou minha vida. Eu não consigo explicar, mas foi uma visão. Pastor, o senhor foi arrebatado, teve um êxtase? Não, eu prefiro usar a descrição do profeta Daniel, as visões da minha cabeça. Que um filme passou dentro da minha cabeça. Não era sua imaginação, não. Eu não tinha controle algum sobre aquele script. E para resumir a história, eu assisti a cena de um dos nossos cultos na igreja na época. E eu vi uma pessoa vindo pelo corredor central à frente, chorando, emocionado, dizendo para Jesus que eu amava mais do que tudo. Quando ele passa por mim, que estou dentro do culto junto com todo mundo, eu ouço ele dizendo o que eu já percebia na visão que ele estava falando. Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro, eu vou provar. Nós estávamos na época em que Deus me deu a visão e o entendimento dessas coisas, diante de um desafio financeiro da igreja enorme. Iríamos parar um certo projeto por falta de recursos. Então, a minha cabeça está lendo tudo nessa perspectiva. Mesmo que a visão está acontecendo, naquele momento não estou parando para pensar, é real ou não é real. Estou reagindo como se estivesse vivendo o momento. Quando ele passa e fala de novo perto de mim, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar, a vontade de dizer, duvido, prova, vai. Ele dobra o joelho, chorando. Ele enfia a mão, era uma noite fria, comum do nosso Paraná. Ele enfia a mão dentro da blusa que está usando e tira um pacote grosso, de pelo menos uns 2 dedos meu, daquelas notas de R$100, que na época era novidade. A minha cabeça já dispara a fazer conta. Quantos milímetros tem uma nota? Quantas notas cabem nesses 2 dedos do maço? Vezes 100. Gente, eu já começo a mandar os aleluia dentro da minha cabeça.
Ele joga aquele dinheiro e fala para Deus, eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar. Tira um segundo maço. Quando eu jogo o segundo maço, aleluia para um, é glória para o outro. Não sei de onde sai, que tamanho de bolsa era aquele de jaqueta, sai um terceiro maço. Quando sai o terceiro maço, eu estou quase falando em língua, está tocando na minha cabeça a música, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E quando eu estou ali pronto para fazer festa, ele enfia a mão num dos bolsos, tira um frasquinho sem rótulo, começa a jogar um líquido em cima do dinheiro. Eu sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação, o Zé Pilintra não pegou ninguém, mas está fedendo álcool. E eu só vou entender o que está acontecendo quando sai do bolso uma caixa de fósforo. Ele olha para o dinheiro agora molhado de álcool e fala, eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar. Quando ele vai riscar o fósforo, eu entendo papel, álcool, fogo, vou provar que eu entendo, dá para acontecer. O eu da visão fez o quê? Eu voei no pescoço dele, antes dele riscar o fósforo. Nós estávamos dando a primeira rolada, ainda a visão sumiu. Quando a visão sumiu, o Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu entendi que ele me deu uma visão contemporânea do episódio de Maria. Não estou dizendo para você sair daqui e praticar uma nova modalidade de oferta, queimar dinheiro, que aí vai ser o marciano voando no seu pescoço. O que eu e você precisamos entender é que muitas vezes nós estamos presos a valorizar mais projetos do que a pessoa. E o que Deus espera é que a gente enxergue a pessoa. Na nossa perspectiva seria queimar dinheiro. O que aquela mulher fez não foi só desperdício. O que ela fez foi um ato profético vislumbrando o Senhor. Então a minha oração, e aqui eu encerro pedindo para você ficar em pé para parecer que está acabando, é que nós possamos não apenas seguir fazendo o que temos feito, trabalhando e servindo pessoas, investindo financeiramente, mas que a gente possa fazer isso sempre com uma mentalidade. Para quem e por que eu estou fazendo isso? Há um tempo atrás, uma pessoa estava muito machucada, uma instituição, estrutura religiosa dentro da qual serviu, e ela em tom de desabafo falou para minha esposa, eu me arrependo de ter trabalhado tanto tempo naquele lugar. Minha esposa respondeu na hora, que ela é um doce de pessoa, mas não mexa com Jesus sem arrumar confusão com ela. Que ele respondeu na hora para ela, para quem que você fez o que fez? Porque se você fez o que fez durante esses anos para Jesus, você não tinha que estar arrependido de nada. Você deveria estar com o coração cheio de gratidão, para não dizer orgulhoso, pela oportunidade de ter servido Ele. Mas se você está arrependido, você nunca fez para Ele. Você fez para pessoas que te machucaram. E agora você está arrependido porque você nunca fez para Ele. Preste atenção. Eu e você não servimos instituições e pessoas. Nós servimos a Cristo. Dentro de instituições, quando estamos servindo pessoas. E quem faz isso não está arrependido. Até porque a nossa resposta e recompensa não vem das pessoas. Quando a Bíblia diz, é a Cristo o Senhor que estão servindo, a Bíblia diz, dele vocês vão receber a recompensa da herança. Jesus não prometeu só voltar, gente. Ele diz, eis que cedo vem e comigo está a minha recompensa para dar a cada um de vós segundo as suas obras. Se fazemos para Ele, vamos receber dele. Agora, se você faz só para ser visto pelos outros, já recebeu sua recompensa nas palavras do próprio Jesus. Agora, se você trabalhamos ou investimos com a mentalidade correta, não apenas vamos entrar num patamar de agradá-lo, de nunca sair do trilho, estar alinhado com o eixo central do plano e do propósito de Deus, mas nós vamos entrar num lugar de plenitude e rompimento. Não vai nos faltar aquilo que Deus tem disponibilizado, seja saúde, graça para as nossas casas, provisão para as nossas necessidades. Há um lugar de plenitude, que eu e você não vamos acessar apenas porque temos promessa e um direito posicional, mas porque não quebramos princípios, pelo contrário, praticamos eles. Então minha oração a Deus é que a gente não só siga fazendo o que temos feito, seja servir pessoas ou investimento financeiro, mas que a gente faça isso como nunca fizemos. Não apenas no sentido de aumentar o volume de trabalho ou de investimento, mas principalmente de a mentalidade, que tem que estar fortemente dentro de mim e de você, para quem e por que nós fazemos o que fazemos. E esse é o ponto principal. Toda revolução na história, toda, sem exceção. Não importa se estamos falando de algo de ordem política, social, espiritual, toda revolução tem no mínimo 3 ingredientes, 3 elementos comuns. Uma nova mensagem. Mas a mensagem não é autopropagável. A nova mensagem precisa de pessoas engajadas com o movimento, que espalhem a notícia, que convençam e persuadam os outros a se unir ao movimento, que foi startado pela nova mensagem. E pessoas não conseguem espalhar a mensagem sem o terceiro elemento, suporte, investimento financeiro.
Eu e você temos o privilégio de participar da maior revolução da história, de repercussões eternas. Há uma nova mensagem, sim. O Evangelho é chamado de boas novas. Esse é o significado da palavra Evangelho. Boas novas, boas notícias. Nós temos uma mensagem, e é uma boa mensagem. Mas a mensagem não é autopropagável. Ela precisa de engajamento, de uma mobilização. E me ouça com atenção, se vamos viver o que Deus prometeu, e eu creio que vamos chegar lá, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Haverá uma revolução para a proclamação dessa mensagem nunca antes vista. A maior colheita de almas de todos os tempos ainda está para acontecer, gente. Mas isso significa que a mensagem que já foi dada vai precisar de um engajamento de trabalho como nunca antes. Mas também vai precisar de suporte e investimento como nunca antes. Eu não consigo encontrar palavras para tentar explicar o impacto que o entendimento do que Maria fez teve na minha vida. As primeira década, vamos dizer assim, do meu ministério como pregador, eu só entendia, Deus levanta alguns para pregar, outros para financiar, são os cooperadores da verdade, que falamos semana passada, os dois se unem, o resultado final está lá. Mas depois de uma década apenas dependendo do suporte de outros, eu entendi a beleza desse investimento como expressão de adoração, de zelo, de uma forma. Eu falei, Deus, pregar a mensagem é um privilégio. Mas o Senhor não poderia me dar o privilégio de fazer as duas coisas? De também ser alguém que além de pregar, investe. E eu comecei a orar e dizer, Deus me dá sabedoria, me dá entendimento, me abra portas. Eu preciso gerar recursos para o reino. E nesses últimos 20 anos, eu tenho conseguido fazer financeiramente pelo reino algo que eu nunca sonhei ser possível. Eu quero continuar pregando como nunca preguei. Nós estamos diante de desafios como nunca tivemos. Mas eu quero investir como eu nunca investi. Porque o dia final, quando eu estiver diante do Senhor Jesus, além daquele sorriso, além da declaração, servo bom e fiel entra. Eu quero conseguir ler por trás do sorriso do rosto dele, não só a alegria de eu ter chegado lá, mas eu ter vivido para honrá-lo. Tudo o que eu e você suportamos vai se pagar sozinho naquele dia. Não há nada que possa se comparar. Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser manifesta. Mas imagina parte do cumprimento da profecia de Isaías, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Me faz imaginar que ele vai olhar para cada um de nós com uma parcela de satisfação. Você, como meu complemento, fez parte disso. Você me ajudou a executar aquilo que eu esperava. São duas áreas que talvez alguns de nós vamos ter um chamado mais forte para uma ou para outra. Eu e você não podemos dizer que só uma é importante ou só outra. E alguns de nós, que já estamos fazendo uma, podemos melhorar na outra. Não significa só que a gente se complementa com áreas diferentes, isso também é verdadeiro. Mas eu oro que essa mensagem entre não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, a ponto de fato, moldar a maneira como nós vamos nos comportar daqui para frente. Pai, muito obrigado pelo privilégio de recebermos não só a instrução, mas de estarmos num ambiente onde o Teu Espírito age promovendo despertamento. Eu oro por isso na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, na vida daqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, ou mesmo posteriormente, através de uma mensagem gravada. Que haja, Deus, muito mais do que o efeito humano de uma palestra ou um discurso. Que haja o sopro divino. Que haja compreensão e entendimento espiritual, seguidos de despertamento e de correspondência. Para que, de fato, nossa vida esteja alinhada a esses princípios. E possamos discernir o corpo de Cristo como nunca antes. E, como consequência, agir nessas áreas, com zelo, dedicação e cuidado, também como nunca antes. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.